Hoje vamos falar de retenções na fonte, IRS, especificamente para rendimentos do trabalho dependente, a categoria A, e rendimentos relativos a anos anteriores. Como é que se faz a retenção na fonte nestas circunstâncias? Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. No site da Certform, em certform.pt, pode encontrar as datas de início dos próximos cursos de formação no calendário e também aceder aos conteúdos programáticos dos cursos em e-learning e live streaming. Tem acesso a toda a informação sobre os percursos formativos da Certform na forma e-learning, plataforma de e-learning 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Pode iniciar imediatamente a sua formação ao inscrever-se num curso na forma e-learning e também live streaming com sessões síncronas em tempo real. Para aceder aos programas, bastará entrar no curso que pretender e qualquer informação que pretenda sobre os cursos de formação da Certform poderá solicitar através do geral@certform.pt ou dos contactos que estão disponíveis no site da Certform. Hoje vamos falar sobre as retenções na fonte do trabalho dependente, uma matéria de IRS, mas relativamente a rendimentos de anos anteriores. Para tal, vamos fazer esta apresentação através da análise de uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. O exame do dia 29 de outubro de 2022, a versão a questão número 5, referia o seguinte: em março de 2022, a Cresiplan SA procedeu ao pagamento das remunerações de trabalho dependente do seu colaborador João Desventurado, relativas aos meses de setembro a dezembro de 2021, no valor bruto de 4.000 euros. A questão número 5. A taxa de retenção na fonte a aplicar é a linha A que na tabela de retenção na fonte aplicável aos rendimentos da categoria A corresponderem os 4.000 euros. A linha B, a que na tabela de retenção na fonte aplicável aos rendimentos da categoria A corresponder a 2.000 euros. A linha C, a que na tabela de retenção na fonte aplicável aos rendimentos da categoria A corresponder a 1.000 euros. Ou à linha D, 0. Uma destas questões estará correta, uma destas respostas será correta. Vamos então analisar a questão. A questão é que em março de 2022 a entidade Cresiplan procedeu ao pagamento das remunerações a um colaborador, remunerações essas relativas aos meses de setembro a dezembro de 2021. Portanto, estamos aqui perante remunerações que são pagas, remunerações de anos anteriores, nomeadamente do ano 2021, que são pagas em 2022. E a questão que se coloca é como realizar, como proceder à retenção na fonte, à retenção em sede IRS, relativamente a estas remunerações que dizem respeito a anos anteriores. Bom, para tal, vamos nos socorrer do código do IRS e esta matéria é uma matéria que está prevista ao nível do código do IRS no artigo 99C, a aplicação da retenção na fonte
à categoria A? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente são obrigadas a reter o imposto no momento do seu pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, mediante a dedução das importâncias correspondentes à aplicação das taxas de retenção legalmente previstas, isto no artigo 99, número 1, a linha A do Código do IRS. Relativamente à matéria em causa, nós no artigo 99C do Código do IRS teremos de consultar o seu número 9, o qual refere o seguinte: no caso de remunerações de anos anteriores, que é o caso em concreto, portanto, eles vão pagar em 2022 remunerações de 2021 e que diziam respeito do mês de setembro até ao mês de dezembro, ou seja, 4 meses. Para efeitos de determinação da taxa de retenção na fonte que lhes é aplicável, o respectivo valor é dividido pela soma do número de meses a que respeitam, aplicando-se a taxa assim determinada à totalidade dessas remunerações. A resposta está aqui, neste número 9 do artigo 99C do Código do IRS, e, portanto, o que a lei nos diz é o seguinte: teremos de verificar que 4.000 € referem-se aos meses de setembro a dezembro de 2021. De setembro a dezembro de 2021 são 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Dividimos 4.000 € por 4 meses e isto dá 1.000 €. E então teremos ou teríamos de encontrar a taxa de retenção na fonte aplicável a 1.000 €, e seria essa a taxa que iríamos usar. Obviamente que depois usaríamos essa taxa para a totalidade do rendimento. Portanto, a questão número 5, a resposta correta é que a taxa de retenção na fonte a aplicar é, à linha C, a que na tabela de retenção na fonte, aplicável aos rendimentos da categoria A, corresponder a 1.000 €. Porque de setembro a dezembro são 4 meses, recebe estes 4.000 € respeitantes a estes 4 meses do ano anterior, recebe agora, em março de 2022, e, portanto, dividimos os 4.000 € pelo número de meses e teríamos de encontrar nas taxas de retenção na fonte aquela que se aplicaria ao valor 1.000 € e depois essa taxa seria aplicada ao montante global do rendimento. Estas tabelas de IRS, elas têm em consideração a situação pessoal e familiar dos trabalhadores. O trabalho dependente, temos a tabela do não casado, que se aplica aos divorciados, aos solteiros, aos viúvos, e em função do rendimento mensal será aplicada a taxa de IRS, tendo em consideração também o número de dependentes. Mas o sujeito passível pode ser eventualmente casado único titular, situação em que se utiliza a tabela número 2, ou casado dois titulares, situação em que se aplica a tabela número 3. Por exemplo, um indivíduo que é casado dois titulares para um valor de 1.000 € e considerando, vamos partir de uma hipótese, um determinado sujeito é casado, dois titulares, tanto ele como o cônjuge oferem rendimentos e tem, por exemplo, um dependente a seu cargo, tem um filho a seu cargo. Por exemplo, para 1.000 € nós teríamos de nos situar
naquela linha que imediatamente ultrapassa o valor de 1000 euros, aqui nesta tabela em concreto seria até 1015, e teríamos de cruzar com um dependente. Usávamos então a taxa de 8,6. É assim que se utilizam estas tabelas. Nós temos de verificar a remuneração mensal, situamos na linha que imediatamente ultrapassa a remuneração mensal. 1000 euros, a linha que imediatamente ultrapassa a remuneração mensal é até 1015, e depois temos de cruzar com o número de dependentes e, em função do número de dependentes, fixamos a respectiva taxa. Para um dependente seria a taxa de 8,6%. Se tivessem, por exemplo, 2 dependentes, seria 7,8%. Se tivessem 5 ou mais dependentes, seria 3,1% sobre o respectivo rendimento. Estas são as tabelas de IRS. Estas tabelas em concreto que eu estou aqui a referenciar, elas foram atualizadas recentemente, através do despacho 8564. São tabelas que nós estamos a usar desde, ou a partir de julho de 2022, foram atualizadas as tabelas e atualmente estamos a utilizar estas mesmas tabelas, mas apenas para rendimentos a partir de julho de 2022. Rendimentos anteriores seriam as tabelas que estavam em vigor anteriormente à entrada em vigor destas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.